Jogam as brancas nessa posição, pausem o vídeo, tentem resolver essa tática bonita. E ela é nível 10 do livro do bloco, tá? Então é uma tática bem bonitinha. Vale a pena pausar e tentar, né, aperfeiçoar o cálculo antes de ver a solução, beleza? Então bora lá. O que está acontecendo aqui, né? As brancas têm dois peões contra dois peões das pretas. Igual, né? De peão. Dama, dois cavalos e um bispo contra dama e dois cavalos. Então a gente tem uma peça a mais. Um fator positivo aí pra gente. Agora, qual que é o problema na nossa posição? Se as pretas jogassem agora, as pretas teriam dama G2 cheque. Checkmate, né? Então a gente já tem que tomar cuidado com esse lance, com essa ameaça das pretas. A gente não pode fazer um lance bobo como, por exemplo, né, dama E5. Só um fator porque está levando checkmate. Quais são outras ameaças aqui do ponto de vista que a gente tem que tomar cuidado de brancas? Tem umas sequências de dama com dama E3 cheque e caindo um cavalo aqui em E4. E também, se bobear, né, o rei está tomando aqui esse cavalo de F7, se a gente não fizer alguma coisa em relação a esse cavalo. Então a gente tem três ameaças basicamente aqui na posição. A gente tem cavalo F7 caindo, dama E3 cheque, né, ou dama E3 cheque e dama G2 checkmate. Dama G2 checkmate é ameaça maior, né? Então, como é que a gente resolve, né? Bem, aqui vem todas aquelas considerações da posição, procurar primeiro por cheques, depois se não der por captura ou com lance profilático. E aqui eu espero que vocês tenham, né, conseguido achar a resposta, a solução. Que o lance bonito aqui, a linda solução é bispo F3. Entregando esse bispo aqui no ar, né? Jogando ele aqui no ar. Mas o que está acontecendo? Vamos voltar aqui. Vamos pensar em alguns lances candidatos, por exemplo, né? Se a gente faz, vejamos, vamos procurar por cheque, né? Que isso é importante. Se a gente faz cavalo F6 cheque, ele simplesmente toma de cavalo. E de novo, a gente nem pode recapturar aqui o cavalo porque estamos levando o que? Checkmate em G2. Beleza? Então, cavalo F6 não é bom. Vamos procurar por outro cheque. Dama G7 simplesmente ele captura e não tem uma sequência boa. E se dama H8 cheque, que ele pode fazer? Né? Ele pode capturar o cavalo. Só que, na verdade, ele faria aqui, ó, dama cheque. Ele capturaria de dama. Depois que a gente captura, ele captura. E o material tá igualado, né? A gente não conseguiu nenhuma vantagem aqui. Então, dama H8 também não é um lance, né? Seria um lance candidato, mas a gente já descartou, né? Porque ele aqui é o lance aqui. E aqui tá, o material tá igualado, né? Talvez a gente tenha uma certa vantagem com esse peão passado, só que ele também tem chance de defender, né? Com um cavalo E6 aqui, barrando esse peão. Enfim, vamos ver, vamos pensar em outros lances aqui na posição. Cheque já não tem. Se não deu cheque, a gente vai para outra etapa, né? Para organizar o nosso cálculo de lances candidatos, vamos para cálculo de captura, né? Então a única captura basicamente aqui é cavalo ou de E toma G5 ou o outro cavalo toma G5. Só que de novo, se a gente faz um lance que não é forçado, assim, que não é forçado, a gente está levando checkmate aqui em G2. Beleza? Então, perigoso. E aí fica difícil, né? Porque já não é captura, já não é checkmate, então vamos tentar fazer algum lance aleatório. Por exemplo, vamos tentar defender essa ameaça do checkmate. Se a gente faz um lance, por exemplo, como bispo F1, defendo a ideia do checkmate e ataco a dama, só que ele tem algumas sequências incômodas, né? Então ele tem dama E3, cheque, e já capturando o cavalo logo em seguida, ou dama G4, né? Dando alguns cheques aqui incômodos na posição, e as pretas conseguem se safar aqui, se livrar aqui das ameaças das brancas, né? Então o que a gente faz? Fica difícil, né? Só que aí a gente tem que barrar ao mesmo tempo. Porque qual é a nossa. Tá dando tudo errado. Mas qual que é, de novo, os nossos problemas? Checkmate em G2 e a dama aqui entrando em E3 com cheque, né? E aí se a gente procura um lance, né, que resolva esses dois problemas ao mesmo tempo, pelo menos temporariamente, a gente encontra o bispo F3. Mas aí, não, estamos entregando o bispo. Só que para
também a gente fazia um lance como esse, vocês devem ter percebido o quê? Como a gente tem feito ao longo dos vídeos, né, ao longo das várias das táticas que a gente já resolveu, a gente tem uma dama e dois cavalos o que mirando aqui na ala aqui do rei, né, bem perto aqui do rei. Então, muito provavelmente tem uma sequência, né, ou a gente pode procurar por um sacrifício de dama seguido ou um cheque de dama seguido de um duplex, né, de um duplo do cavalo no rei e recuperando material, né, recuperando a dama com juros ainda. Então, a gente tem que estar com essa maldade em mente. E vocês também devem ter percebido aqui, bem, basicamente isso, né, que a gente tem que tentar consolidar, né, ligar esses dois raciocínios, né, da dama entrando aqui com tudo e também do bispo barrando tanto a dama aqui em E3 como o bispo em G2. E aí a linha principal o que acontece se a dama capturar aqui então o bispo? Se a dama captura o bispo, agora a gente tem uma sequência muito forte que é com dama H8 cheque. E se o rei captura o cavalo, cavalo por G5 cheque, e a gente tem o quê? Opa, a gente ganha a dama aqui a mais, né? Então a gente está no final ganho. Então, por exemplo, ó, se dama captura o bispo, dama H8 cheque, forçado a capturar o cavalo, e cavalo G5 a gente recupera o material completamente ganho, né? A gente ganhou uma dama. Então esse bispo, na verdade, ele não pode ser capturado. E aqui as pretas podem tentar fazer vários lances, né? Tem várias opções, mas todas elas, se vocês pararem um pouco para calcular, dão errado. E eu vou calcular aqui para vocês, né? Eu acho que a linha mais incômoda talvez. Vou mostrar dois, né? Rei por cavalo e G4, acredito que são as principais. O que acontece? Rei por cavalo, bem tranquilo. Se rei captura o cavalo, cavalo toma G5 com cheque e de novo a gente ganha a dama, né? Então rei por cavalo não funciona para as pretas porque a gente captura com a dama de volta, né? E a gente está ganho aqui. Então vamos lá para uma outra sequência. G4. A ideia é de novo, se o bispo toma, as pretas têm o que? Dama por bispo, cheque. E, bem, vai conseguir igualar, né? Esse cavalo depois está caindo, porque a dama já saiu de H3. Ou esse cavalo aqui também fica fraco. Então a ideia do G4 é que se as brancas bobearem, se esse bispo sair dessa casa, a gente vai perder toda a nossa vantagem. Então depois de G4, o que a gente pode fazer? Aqui para as brancas, tem duas ideias muito fortes, tá? Tem cavalo de FG5, a gente protege ao mesmo tempo o nosso bispo, ataca a dama e protege esse cavalo, né, que estava caindo. Isso aqui já seria ganhador, tá? Então, por exemplo, G4, cavalo de FG5, atacando a dama, defendendo o bispo. E aqui as brancas já teriam uma vantagem decisiva. Só que uma ideia mais forte ainda seria depois de G4, dama E5, de novo largando o bispo. A ideia é que depois de G4, dama E5, a gente está atacando esse cavalo que de E8 também. E atacando o cavalo de F4, né? E aí vamos calcular uma sequência, por exemplo, com G por F3. E a ideia é que se a gente captura o cavalo, a gente está levando um checkmate em G2. Ó. Então vamos passar aqui para vocês. G4, dama E5. Se peão por, a gente não pode capturar o cavalo aqui agora porque checkmate aqui das pretas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Depois de G4, dama E5, G por F3, né? G por bispo. A gente captura o cavalo aqui com cheque. E aí o rei ele tem duas casas, G6 ou H7. Se H7, ele leva o duplo em G5, então ele não vai para H7. Então ele vai, vamos lá, dama por cavalo cheque, ele vai para G6, a gente volta a dama com cheque, de novo, não pode capturar o cavalo porque o outro cavalo vem para G5 atacando a dama e a gente está ganho. Então, por exemplo, se ele for para F8, a gente faz dama D6 cheque. Aí ele tem que ir para G8 e depois de, por exemplo, cavalo H6 cheque e rei H8, a gente está numa posição muito ganha, né? Porque a gente tem a dama entrando, a combinação vai ter checkmate, né? A combinação de dama e dois cavalos. Então, vou mostrar aqui para vocês
É uma sequência um pouco mais longa, um pouquinho mais complicada, só que é bem interessante. Ó, G4, dama E5, peão por dama cheque. Se rei H7, a gente tem esse ganhando, né? Então ele tem que ir para G6, só que a gente dá o cheque. Se ele captura o cavalo de novo, a gente dá o duplex aqui. Então, por exemplo, ele volta para F8, a gente dá o cheque. Se ele vem para cá, né, a gente força ele capturar o cavalo e a gente ganha de novo a dama. Então ele tem que ir para G8. E aí depois, por exemplo, cavalo H6, cheque. A dama não pode capturar porque está protegido pela dama. Se ele vem para H7, de novo, leva o duplo. Então ele tem que ir para H8. Só que aí a gente tem dama F8 cheque, e H7 e, por exemplo, na verdade aqui, né, cavalo G5 cheque de novo e a gente está completamente ganho aqui, né. Talvez eu tenha até sequência de mate aqui, mas eu nem sei se tem. Talvez só capturar a dama e ser feliz, né. Mas é isso. A tática é essa, muito bonita. Ela combina a temática, né, que a gente vem trabalhando, que é o cavalo, a junção do cavalo e dama, né, na ala do rei, né, a combinação poderosa de cavalo e dama contra o monarca inimigo, só que de uma maneira mais complexa, né, então tem alguns fatores a mais aqui. Então tem um cálculo a mais porque a gente precisa, antes de fazer esse sacrifício, essas ideias doidas, né, então por exemplo, aproveitar essa combinação forte dama H8 e esse peão de G5 caindo depois com cheque, a gente precisa primeiro defender a ameaça das pretas. E aí não tem o que as pretas possam fazer depois de um lance como bispo F3. Muito bonito aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem. Até logo. Abraço.